estamos em mais uma sexta-feira de gratidão. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que o Senhor esteja sempre conduzindo os seus caminhos para decisões sábias e que vão aproximar você cada vez mais dele. Hoje estamos baseando em Neemias, capítulo 2, os versos 18 ao 20, que nos dizem assim: E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o honorita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: O que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Meus queridos, nós recebemos uma palavra de Deus. Alguns, como na história aqui de Neemias, vão apoiar, como uma revelação feita pelo próprio Deus que eles deveriam reconstruir as muralhas de Jerusalém. Mas algumas pessoas, como Sambalate, Tobias e Gesem, que vêm para desanimar. Então a gente precisa saber quem nós estamos ouvindo. Se é a orientação do Senhor ou se é as vozes das outras pessoas. Aqui inicialmente no verso 18, é nitidamente uma condução do Senhor de Neemias ir para Jerusalém novamente. Ele diz assim: A mão bondosa está sobre mim. E também falei as palavras do rei, até o próprio rei se compadeceu e liberou Neemias para essa construção, deu cartas, todo um material, todo um suporte para ele, para que ele pudesse ir reconstruir essas muralhas. Se continuássemos essa meditação nos demais capítulos deste livro de Neemias, nós entenderíamos que esses três personagens que mencionei vão continuar tentando atrapalhar o plano da reconstrução das muralhas. Mas nós sabemos que quando o nosso Deus está à frente, não há quem o possa impedir. E de fato, eles concluíram, apesar de todas essas provações, a construção foi bem sucedida. O verso 19 nos revela a respeito de essas pessoas que ouvem, mas não creem que você realmente teve uma revelação de Deus, que realmente essa promessa que o Senhor confessou para você é para a sua vida. Por isso que as pessoas podem, como essas pessoas fizeram com Neemias, zombaram e os desprezaram. E não entendiam ou fingiam não entender que Neemias estava sobre a orientação do Senhor, sobre a palavra de Deus. Tanto que aqui no verso 20 ele diz: O Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Por isso, a importância de nós priorizarmos a Deus nas nossas vidas. É dele que vem toda a sabedoria que nós necessitamos para sermos bem-sucedidos. Meditando dia e noite na palavra de Deus, buscando Ele por orientação, discernimento. Muitas pessoas vêm a nós, especialmente quando estamos perto de receber algo de Deus,
vem falar coisas que muitas vezes podem não ser verdade. E você precisa ter esse discernimento para perceber quem está vindo da parte de Deus e quem não está. E pelos frutos os conhecereis, e com o tempo vai frutificar ou uma palavra de vida, de esperança nas nossas vidas, o que essa pessoa trouxe para as nossas vidas, ou não. Então tudo é revelado com o tempo. Aqui mais para frente, como eu havia mencionado, no final desta construção, e até mesmo antes dela, Neemias convoca o povo para um momento de arrependimento e confissão de pecados, porque o Senhor é que o conduziu para fazer tamanha empreitada dessa construção, e o Senhor Deus sabe de tudo nas nossas vidas, e Ele restaurou tudo o que havia perdido, os rituais do templo, e nós sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo, em todo o percurso das nossas vidas. Aqui em Neemias 13, verso 14, ele diz assim: lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao meu serviço. Os versos 30 e 31, como eu havia mencionado, ele fez assim: purifiquei tudo o que era estrangeiro. Organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados para as primícias. Lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem. O que precisa ser reconstruído na sua vida? O altar do Senhor está em ruínas, você não está tendo momentos em oração. Aqui, este momento onde Neemias colocou as coisas do templo tudo no seu devido lugar. Voltou a questão da observância do sábado, eles restauraram a adoração, os sacrifícios, como era para realmente acontecer. E o que acontece muitas vezes, que pode estar em ruína nas nossas vidas, como eu mencionei, o altar. E eu falo o altar do Senhor em primeiro lugar, porque vai desmoronar todos os demais, consequentemente, inevitavelmente. Se a sua base, o seu alicerce está em ruínas, a sua casa vai desabar, o seu lar vai desabar. Então, se você não tem o altar do Senhor, as demais áreas da sua vida vão também desabar. Não vai estar com a firmeza da rocha que é Cristo, o alicerce seguro para a sua vida, para as decisões que você precisa tomar, seja em âmbito pessoal, relacional, interpessoal e demais questões também que possam envolver decisões mais específicas suas. E lembre-se, uma pequena decisão tomada de maneira apressada, precipitada, sem uma prévia oração, de uma consulta ao Senhor, vai trazer grandes consequências. E nós precisamos deixar nas mãos de Deus e entender, como Neemias falou para aquelas pessoas inicialmente, a mão bondosa do Senhor estava sobre ele, e a mão bondosa do Senhor está sobre mim, está sobre você, está sobre a nossa casa, e nós precisamos restaurar o que precisa ser restaurado. E nós começamos com o altar do Senhor. E quando nós restauramos o altar da oração, da adoração, de comunhão, você vai ter tanta sensibilidade espiritual para você ouvir a voz de Deus, mesmo que você esteja fazendo as suas atividades regulares. É necessário sim aquele momento no secreto com o Senhor, calmamente, falando com o Senhor ouvindo sua voz? Sim.
para que no dia a dia você consiga percebê-lo também. Ele ama estar perto de nós, conduzindo-nos nos mínimos detalhes. Eu o tenho constantemente. Estou dirigindo, estou no supermercado, estou em qualquer lugar, eu peço a orientação do Senhor. E Ele sempre nos conduz para caminhos até melhores do que nós estávamos planejando ir. Confie no Senhor, entregue a Ele tudo os seus anseios e Ele vai colocar as coisas tudo no seu devido lugar. Mas você precisa reconstruir o altar na sua casa, sua adoração, seu temor diante do Senhor. Porque não vai adiantar nada você querer uma mudança, seja em você, ou seja em algum aspecto que esteja acontecendo ao seu redor, sem você ter, como também Neemias teve com o povo, uma postura de arrependimento, perdão. O que está tomando o lugar de Deus na sua vida? Quais são essas distrações? É celular demais? É rede social? É muito filme, é muita série? É muitas atividades excessivas que não estão bem distribuídas ao longo dos dias? Você não está aprendendo a dizer não em algumas ocasiões? Está acumulando excessivamente tarefas para si? E muitas dessas tarefas a outra pessoa pode fazer, mas como você é uma pessoa muito aberta, assim sim eu posso ajudar, assim. E quando você percebe, você está acumulado excessivamente de coisas, vai prejudicar a sua saúde emocional e, consequentemente, a sua comunhão com Deus. Você já está cansada, sobrecarregada. E o que a palavra do Senhor nos diz? Em Mateus 11, verso 28 ao 30. O Senhor Jesus diz a você: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Também Filipenses 4, verso 8, para que você medite no que é bom para estar meditando na sua mente. E o que eu posso dizer? A palavra de Deus. A palavra de Deus é essencial nas nossas vidas, meus queridos. Se você tirar mais tempo para estar em oração, sua vida vai ser mais leve, você vai ter mais paz e você vai, dia após dia, aprendendo a descansar no Senhor. Restaure o altar e tenha momentos com o Senhor também no seu dia a dia. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai bondoso, Senhor, não sei o que está distraindo as pessoas, não sei o que está tomando a prioridade da vida deles, que não é o Senhor, e sim outra coisa. O que pode ser mais importante do que estar na tua presença? Do que senti-lo, do que ter a tua paz, a tua leveza, a tua meiga e doce voz falando no nosso coração, nos animando, nos fortalecendo. Senhor Jesus, essas distrações, especialmente com excesso de dopamina, faz sobrecarregar a mente, a pessoa fica mais adoecida. Nós precisamos, Senhor Deus, do Senhor nas nossas vidas, conversar contigo, amar também o nosso próximo, fazendo com que ele possa saber a respeito do amor de Cristo através das nossas vidas. Paizinho querido, nos ajude, Senhor Deus, a sermos pessoas mais fortes em Deus, a reconstruir o nosso altar de adoração, de oração e percebê-lo, Senhor Deus, nos mínimos detalhes da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Eu sei que hoje é uma data especial, o Dia dos Namorados. E o mais importante, com certeza, é seu amor para com Deus. Por isso que eu decidi só mencionar só aqui no final,
para que você tivesse uma base bíblica e um alicerce ainda mais apaixonante, que é amar com um amor de Deus aprendido diariamente, porque o amor de Deus é lindo, meus queridos. Para aqueles que têm seu namorado, seja ainda só namoro, ou cônjuges já casados, que também são eternos namorados, que o alicerce da vida de vocês, o centro da vida de vocês, seja o Senhor, em orações e pedindo a orientação do Divino Deus para os seus relacionamentos. Que Deus os blinde, os guarde de todo mal e que vocês possam viver o amor, não só hoje, mas todos os dias, até ser dia perfeito na eternidade. Amém? Que Deus nos dê um final de semana também abençoado. E até a próxima semana, se o bondoso Deus assim o permitir.